Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula 4 de História do Brasil, a gente vai falar um pouco sobre o período da mineração e algumas atividades subsidiárias que aconteceram naquela época. Mas primeiro, a gente tem que falar um pouco sobre como foi até a descoberta das primeiras minas e a função das bandeiras nisso. Mas o que eram as bandeiras? Basicamente era um grupo de viajantes, de aventureiros, também chamados de bandeirantes, que se aventuraram pelo interior do Brasil. Eles eram financiados principalmente pela elite local, os senhores de engenhos ou homens públicos ricos, e poderiam possuir diversos tipos de contratos. Um dos contratos era o de aprisionamento, em que buscavam índios, também tinha de destruição de quilombos e, mais focado para essa aula de hoje, o contrato de encontrar metais preciosos. Destacando uma capitania hereditária que financiou muito as bandeiras, temos São Vicente. Mas por que São Vicente? Primeiro porque desde o começo ela já tinha desvantagem na produção de açúcar com o Nordeste, visto que o Nordeste está geograficamente posicionado bem melhor do que São Vicente, que é a atual São Paulo, e estava sofrendo com uma crise na compra de escravos. Mas o que foi que aconteceu para começar uma crise no tráfico de escravos naquela época? A gente tem que lembrar que na aula passada eu estava falando sobre as invasões holandesas, toda aquela confusão que deu entre espanhóis, portugueses e holandeses, e a aula terminou com a expulsão desses holandeses. Entretanto, essa rivalidade entre Espanha, Portugal e Holanda ainda continuou por muitos anos, e a Holanda continua a invadir muitas colônias portuguesas e espanholas, principalmente na costa africana. Mas o que tinha de importante nas colônias da costa africana? Eram os principais pontos de comercialização de escravos, ou seja, era onde se localizavam os principais portos de tráfico de escravos. A Holanda invade e institui um bloqueio, ou seja, nem Portugal nem Espanha conseguem comprar esses escravos. E São Vicente, como já estava afetada, decidiu investir o dinheiro que possuía nas bandeiras, e os primeiros bandeirantes conseguiram descobrir, na região de Minas Gerais, atual Minas Gerais, as primeiras reservas de ouro. Ela é a principal, mas futuramente vão descobrir mais reservas em Goiás e Mato Grosso. Cronologicamente falando, esses eventos aconteceram, o descobrimento de minas de ouro em Minas Gerais, só por volta do final do século XVII. Já no começo do século XVIII, a coroa portuguesa institui dois tratados, um que era o Tratado de Methuen, ou de Methuen, de 1703, e a Intendência das Minas, de 1702. Eu vou explicar cada um agora. A Intendência das Minas nada mais era que um órgão fiscalizador que administrava as regiões das minas. Elas repartiam lotes, também chamados de datas, para os aventureiros explorarem e cobravam impostos e arrecadavam impostos sobre os ouros coletados. Um dos principais impostos criados nessa época era o quinto, em que 20% de todo o ouro encontrado era doado para a coroa. O Tratado de Methuen, de 1703, era um acordo estabelecido entre Portugal e Inglaterra, em que a Inglaterra já estava no começo da Revolução Industrial, que começou em 1750, por aí, e ela produzia muitos panos, muitos tecidos, e Portugal comercializaria vinhos. Entretanto, nem sempre fechava a conta e Portugal acabava pagando. Esse tratado ele é mais para explicar o porquê dessa intensificação de fiscalização da atividade mineradora no Brasil. Com esse tratado, Portugal acabava criando um déficit na sua economia e precisava do ouro para pagar a conta. Ou seja, o ouro extraído do Brasil, boa parte dele já ia direto para a Inglaterra. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os efeitos da atividade mineradora no Brasil. Minas Gerais sofreu uma grande explosão demográfica e isso, como consequência, teve um crescimento rápido do mercado interno naquela região e a criação de uma nova classe, a classe média no Brasil, que era composta por artesãos, servidores públicos, entre outros. Para se ter uma ideia, o ouro foi tão importante que deslocou o eixo econômico do Brasil naquela época. Antes era o açúcar na região Nordeste, agora passa a ser na região Centro-Sul, com o ouro. Por fim, a última consequência foi a alteração
da capital brasileira, antes era Salvador, agora passa a ser Rio de Janeiro. Essa mudança foi mais motivada para evitar o contrabando do ouro naquela época, visto que Minas Gerais fica mais perto do Rio de Janeiro e dos portos de Rio de Janeiro. Uma observação importante que a gente pode fazer sobre a sociedade da época, em comparação com a sociedade da cana-de-açúcar, é que o escravo ele tinha maior possibilidade de ascender socialmente, de poder comprar sua alforria. Quando ele conseguia grandes quantidades de ouro, ele poderia comprar a sua liberdade como um senhor de engenho. Porém, outros quesitos ainda continuavam iguais. Por exemplo, a cidadania do escravo, mesmo sendo liberto, não era dada. A sociedade era extremamente estamental, quase não tinha mobilidade. Comparada à cana-de-açúcar, realmente tinha um pouco mais, mas a comparada de hoje quase não tinha. Temos que lembrar também que Minas Gerais era na região interiorana do Brasil. Tinha poucos caminhos e era difícil o comércio, e isso gerou muitos problemas, destacando-se a dificuldade de produzir e também de comprar alimentos de outras regiões, ocasionando miséria, fome e violência. Deixando um pouco de lado a questão da sociedade na época e voltando para a exploração do ouro, a coroa, mesmo com as medidas para evitar o contrabando, percebe que essa atividade ainda continua e cada vez se intensifica, o que faz com que ela tome novas atitudes. Dentre essas atitudes, temos a criação da casa de fundição e a instituição da derrama. Era uma estrutura perto das minas, em que todas as pessoas que entrassem na mina tinham que passar para fazer uma revista nessa casa de fundição, e todo o ouro encontrado já era etiquetado com um símbolo real e também já era pego o imposto do quinto, ou seja, eles transformavam em barra e já tiravam os 20% do ouro que era devido à coroa. Com isso, ficou-se proibido qualquer transporte de ouro que não fosse em barra e tivesse o símbolo real. E a derrama era uma lei que instituía um mínimo de arrecadação de ouro por ano. Ou seja, se Portugal não arrecadasse pelo menos 1,5 toneladas de ouro por ano, a coroa autorizaria os soldados portugueses que estavam no Brasil a apropriar de bens das pessoas que ali estavam. O motivo de criarem essa lei foi porque, a partir de 1771, percebeu-se o começo da decadência da atividade mineradora. Isso aconteceu devido ao esgotamento das jazidas e também ao uso de técnicas rudimentares, que eram utilizadas naquela época. Mesmo assim, Portugal não queria ficar com os prejuízos e fez essa lei, o que gerou mais na frente muita insatisfação popular e culminou na Inconfidência Mineira no ano de 1789. Bom, alguns minutos atrás eu falei sobre a insuficiente produção de alimentos e de compra de alimentos. A partir disso, começou a surgir atividades denominadas de subsidiárias ou de complementariedade, em que produziam-se diversos produtos para a venda no local. A gente pode citar alguns, como o algodão, o cacau, o fumo, a mandioca e a pecuária. Todos foram de grande importância para aquela época e também não era só na região mineradora, aconteceram em outros cantos, como no Ceará, no Rio Grande do Sul, enfim. Espero que tenham gostado desse vídeo e que eu tenha ajudado bastante. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a formação do território brasileiro na época da colônia.